Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, você que ama as Sagradas Escrituras, amante da Palavra de Deus, mais uma vez eu estou aqui, eu, pastor Wanderson Medeiro, para trazer para vocês aí mais uma reflexão, mais uma meditação da Palavra do nosso Deus. Verifica aí se você ainda não é inscrito no nosso canal. Desde já eu quero agradecer aos novos inscritos do nosso canal, que Deus possa recompensar vocês, Deus possa abençoar a sua vida, tem nos ajudado aí a crescer o nosso canal, tá bom? Semanalmente, uma vez na semana, a gente sempre libera uma reflexão. Conforme o canal foi ganhando força, for crescendo, nós vamos aumentando aí mais vídeos na semana, tá bom? Mas para isso acontecer, eu preciso da sua ajuda. Se inscreva, curte, compartilhe esse vídeo para amigos, pessoas que você conhece. E também deixa aí, sempre toca aí no sininho, tá bom? Para que você receba todas as notificações semanalmente da Palavra de Deus. Bom, eu quero falar hoje sobre, a reflexão de hoje é: Jesus conhece a sua igreja. Exatamente. Jesus conhece tudo no profundo, no oculto e no escondido. Eu quero tomar por base apenas a primeira parte desse verso. Não posso ler todo o texto porque é muito grande, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Se encontra em Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 1, verso de número 4. Só apenas a primeira parte, tá bom? Que está escrito assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Apenas esse versículo para a nossa meditação deste vídeo. Bom, eu falei que quero falar sobre Jesus, tem a temática conhece a sua igreja. Nós vemos as 7 igrejas da Ásia Menor, aonde o Senhor Jesus leva. João está na ilha de Patmos, você conhece toda a história, e ali tem revelações a essas 7 igrejas. Quais são elas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas do Apocalipse, muito conhecidas no meio dos cristãos. Bom, por que é que Jesus conhece a sua igreja? Pelas expressões de cada carta a cada igreja, Jesus demonstra que conhece tudo que está acontecendo sobre essa igreja. Eu anotei aqui, olha que interessante. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, você pode depois acompanhar aí na sua casa. Em Éfeso, para a igreja de Éfeso, Jesus disse: conheço as tuas obras. Parte desse versículo está dizendo, Jesus disse: eu conheço as tuas obras, ó igreja de Éfeso. Para a igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, verso 9, ele diz assim: conheço a tua tribulação. Jesus conhecia a tribulação da igreja de Esmirna, conhecia as obras da igreja de Éfeso. Apocalipse 2, 19, para a igreja de Tiatira, Jesus também vai dizer: conheço as tuas obras. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, para a igreja de Sardes, Jesus diz também: conheço as tuas obras. Em Apocalipse capítulo 3, verso 8, para a igreja de Filadélfia, ele também disse: e conheço as tuas obras. E para a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3 e 15, Jesus também vai dizer: conheço as tuas obras. Então, em cada texto, em cada carta, direcionada a cada igreja, Jesus disse: conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação. Bom, veja que Jesus conhece a igreja, porque o diagnóstico do Senhor Jesus não é o mesmo diagnóstico do que o homem. Assim, o diagnóstico de Samuel, lembra? Samuel, ele via pela aparência, achando que os irmãos de Davi, pela aparência, seria o futuro rei de Israel. Mas Deus disse: Samuel, Samuel, eu não olho para o que está por fora, eu olho o coração, eu olho o que está por dentro. Só Jesus conhece a sua igreja de verdade. Olha só como que isso é interessante. Bom, observem bem, Jesus não se impressiona com aquilo que impressiona a igreja. Aquilo que impressiona a igreja muitas das vezes não impressiona Jesus. Por quê? Muitas das vezes o que impressiona a igreja é aquilo que acontece por lado de fora. Talvez a aparência da igreja, a quantidade de membros, talvez a riqueza da igreja, uma igreja luxuosa, nada contra, claro. Só para você entender, estou tentando fazer aqui a comparação de como Jesus conhece o que está por dentro e o homem conhece o que está por fora.
Então nem sempre o que impressiona a igreja pelo tamanho, pela quantidade de membros, até mesmo pela a boa oratória de quem está ali, né, transmitindo algo da parte de Deus. Não, Jesus não se impressiona sempre com isso, mas Jesus se impressiona com o que está dentro, tá? Então veja que é interessante aqui dentro de todo o contexto dessa igreja, por exemplo, de Laodiceia, olha só. A igreja de Esmirna, ela mesmo se titulava como uma igreja pobre, uma igreja simples, né? Que não tinha luxuosa, não tinha luxuosidade, talvez, ou provavelmente uma igreja pequena, simples de tudo, a qual as pessoas, aos olhos humanos, ao diagnóstico humano, elas não davam nada para aquela igreja. Talvez não tinha aparência, tinha poucos membros, mas Jesus chama ela de igreja rica. Você observe que o diagnóstico do homem é diferente do diagnóstico de Cristo. Para o homem, a igreja era pobre, né, sem aparência e pequena. Mas espiritualmente, para Jesus, Jesus chamou a igreja pobre de igreja rica. Por quê? Rica em quê? De caráter. Uma igreja fiel, uma igreja obediente, uma igreja que temia ao Senhor. Uma igreja que vivia em santificação. Realmente um povo separado diante de Deus. Bom, outro exemplo, a igreja de Laodiceia se considerava já uma igreja rica. Talvez pelo tamanho, quantidade de membros, talvez pela oratória que se ouvia dentro do templo, né, pela riqueza, pela estrutura daquela igreja, ela mesma se titulava como uma igreja rica aos olhos do homem, ao diagnóstico humano. Mas Jesus chamou esta igreja de igreja pobre. Por que pobre? Rica no físico, mas pobre de espírito, completamente oposta à igreja de Esmirna. Um outro exemplo, quando a gente olha para a igreja de Sardes, Sardes se considerava uma igreja viva, uma igreja totalmente espiritual, né? Uma igreja que viva porque estava de pé. Talvez a mesma coisa pelo tamanho, quantidade de pessoas, né? Chegando pessoas, membro, mais membro. Então ela se considerava a igreja viva, a igreja avivada, a igreja, né, toda estruturada, né, toda em movimento, a igreja, ou seja, que não parava, pau para toda obra, como diz um ditado popular, pau para toda obra. Ela se considerava uma igreja viva, mas como o diagnóstico de Jesus é diferente, Jesus chamou esta igreja de igreja morta. Morta em que sentido? Morta espiritual, como sepulcros caiados, como aqueles fariseus, né, que eram belos por fora, conhecia toda a lei, né, se diziam viver a lei, mas na verdade eles não viviam. Eles torciam, né, realmente o princípio da palavra de Deus, por isso era considerado mortos como sepulcros caiados. Jesus deu essa forte palavra. Assim também dentro da igreja de Laodiceia, das 7 igrejas da Ásia Menor, Jesus conhecia realmente o profundo e oculto dessa igreja. E por último, último exemplo, a igreja de Filadélfia tinha pouca força. Era considerada uma igreja com pouca força, sabe? Aquela igreja que lutava para conseguir manter-se de pé, né? Eu creio que tinha altos e baixos, como todos nós temos, né? Dias de provas, de lutas, de dificuldade. Então, era considerada uma igreja de pouca força. E essa igreja é considerada de pouca força no seu diagnóstico, mas no diagnóstico do Senhor Jesus, Jesus falou assim para essa igreja, ele falou assim para essa igreja, coloquei uma porta aberta diante de ti, ou seja, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Olha que coisa linda e interessante. Então, esta é a reflexão de hoje sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Assim como Jesus conhece a sua igreja, Jesus conhece a sua vida, Ele conhece as tuas obras, Ele conhece as suas tribulações, Ele conhece os seus dias de dores, os seus dias de dificuldade. Ele sabe qual é a situação que você tem vivido, que você tem passado, tá bom? Então, descansa no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o demais tudo Ele fará. Entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele te conhece por dentro e por fora, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Até o próximo vídeo, permitindo o nosso Deus. Deus vos abençoe. Até a próxima.